A Ford bateu recordes de venda aí com o Corcel nesse ano, muito por causa desses aprimoramentos também. Quais que foram esses dois detalhes? Foram o motor 1.6, que a Ford fez um bloco novo do motor, já trouxe um pouco mais de performance somado com o carburador duplo. Outro aprimoramento foi o câmbio de 5 marchas. A princípio a Ford apresentou só para o GT, depois ela apresentou também como opcional para o resto da linha também. Outra mudança também que foi só para o GT foi a suspensão mais firme, mais rígida, que foi colocada também uma barra estabilizadora na parte traseira também, que deu melhor estabilidade para o Corcel GT e uma cara mais esportiva para o carro, né? E realmente o GT agora com motor 1.6, com o câmbio de 5 marchas e com a suspensão, ele realmente trouxe uma diferença para a versão normal do Corcel. Então ele tornava o Corcel realmente com uma cara um pouco mais esportiva, embora a performance dele ainda fosse modesta, né? Visualmente, o Corcel 79 mudou pouco para a versão 78. Algumas coisas a gente nota, principalmente na lanterna traseira, né, que deixou de ser aquela lanterna lisa para ter o escalonado, né? Na parte frontal do carro foi adicionado um spoiler que melhorou a aerodinâmica do carro. A lente dos piscas no farol dianteiro ali também foi mudada, agora é translúcida, né? Não é mais aquela cor âmbar, né? Era um laranja meio avermelhado ali, né? E agora ele se tornou translúcido, né? Com a luz lá dentro sendo laranja, né? Então ele trazia quando ele piscava, ele ainda se tornava a cor laranja, mas a lente era translúcida. Bem, a versão 1.6 ganhou um logo 1.6 na lateral, no paralama dianteiro, para distinguir da versão 1.4. Esse motor 1.6 ele trouxe 13% mais torque e 25% mais potência na cavalaria. E também trouxe um carburador duplo progressivo, né? O disco da embreagem, que já havia sido aumentado para 180 mm, agora aumentou para 190 na versão 1.6. Foi adicionado um coletor duplo no escape e a Ford garantia que isso trazia mais potência para o motor. Como eu falei anteriormente, também o novo motor usa um bloco acoplado a um outro cabeçote. O virabrequim foi adicionado novos mancais para ele, né? O mancal, que é um suporte, né? E retentores de óleo que protegem a infiltração de poeira e contrapesos duplos em cada cilindro. Uma também das vantagens mecânicas dessa versão 79 foi a adição da ignição eletrônica, né? Que abandonava ali os platinados, que eram um pouco mais instáveis, né? Então isso trazia mais estabilidade para o carro na parte elétrica, né? Na edição de fevereiro de 1979 também tem o teste da versão GT 79, né? Aqui a gente traz a reportagem de Emílio Camanzi, fotos do Heitor Rui, ali a versão GT com o motor pintadinho ali, né? De dourado, né? Que era a versão 1.6. E a versão GT, né? Tinha uma relação do diferencial mais curta do que a versão normal. Essa versão, o diferencial era idêntico ao da Belina, que a Belina precisava de mais tração também, né? E isso proporcionava para a versão GT uma performance melhor nas arrancadas, e para a Belina era melhor por conta de carregar peso e tudo, né? Então o diferencial da Belina e do Corcel GT é o mesmo, da Belina 1.6. O 0 a 100 do GT, dessa versão GT, que trazia o carburador duplo já, né? Tanto o motor 1.6 quanto o carburador duplo, ele fez em 0 a 100 em 15,92, praticamente um segundo a mais do que a versão 1L, né? E a velocidade máxima ficava em 150, com a melhor passagem em 151 km por hora. A velocidade máxima realmente não foi muito melhorada na versão GT, né? Até por conta do diferencial ali, né? Que melhorava mais na arrancada ali, né? A quinta marcha foi adicionada sem que a relação das outras 4 fossem alteradas. E a quinta marcha funciona como uma sobremarcha, overdrive que chama, apenas para se manter o giro baixo em alta velocidade. Aqui tem uma crítica, né, bastante válida do câmbio de 5 marchas do Corcel, porque foi adicionada a engrenagem da quinta marcha sem se alterar as outras marchas. Então isso trazia, inclusive, uma lacuna ali da terceira para a quarta,
Porque isso é uma coisa que eu noto que o meu Corcel, eu tenho um Corcel 79 também, e ele é o 1.6 com as 5 marchas, e realmente eu noto isso, que tem uma lacuna entre a terceira e a quarta. Você tem um giro ali que você perde ali naquele momento, porque quando você tá muito giro, muito alto na terceira, quando você põe na quarta, ele realmente tem uma baixa muito grande no giro para a quarta. E isso poderia ter sido melhor, isso foi aprimorado depois só, né? Mas nesse momento a Ford só adicionou a quinta, que tinha essa função mais de overdrive, que chama, né? Que é só manter o giro na estrada para economizar combustível. Então as outras marchas se mantiveram a relação idêntica. Então, assim, nesse momento foi bem-vinda a quinta marcha, mas ainda ela não tinha sido muito bem desenvolvida. No mesmo mês, a Autosport também fez o teste dela com a versão GT do Corcel. Fotos. A revista Autosport nem sempre coloca a reportagem ali, quem fez essas fotos. É uma pena, né? Não sei se está escondido em outro lugar aqui, mas não tem os créditos do fotógrafo. Pelo menos eu não achei ali. E a Autosport traz outros apontamentos interessantes também. É curioso que assim, em ambas as reportagens a suspensão foi bem elogiada, né? Porque realmente trouxe um ar mais de esportividade para o carro, né? A reação do carro é mais esportiva, né? E nesse teste da Autosport, eles ressaltaram que o engate da quinta não é satisfatório, né? E realmente o engate da quinta, no meu também, ele é bem... Ele não é muito confortável de pôr. A suspensão mais firme é bem melhor do que as versões normais, né? A suspensão é bem elogiada, né? Estabilidade em curvas melhorou sensivelmente, mas continua saindo de frente, né? Porque o Corcel tem o projeto do Corcel, ele tem um motor bem à frente, né? Ele está à frente do eixo do dianteiro, então ele tem essa tendência natural dele de sair de frente, né? Porque o peso está todo... um peso grande do motor está tudo lá na frente, então é normal mesmo ele sair de frente mesmo, em curvas acentuadas. Com as palavras da Autosport, né? Pela primeira vez a Ford fez a versão GT se diferenciar em comportamento, né? Mas o valor dele continua alto, né? Continua elevado. A Autosport critica o valor do carro, porque ele era mais caro, inclusive, do que o Passat TS. Né? O motor já está ficando um pouco ultrapassado, mas tem boa durabilidade, né? Um motor confiável, né? O volante é muito tradicional, o volante do GT. Não sei para nós, assim, não sei, para mim eu acho lindo aquele volante do GT, mas na época, não sei, na época ele estava ficando um pouco defasado. Coisas da época, né? Uma coisa interessante de notar é que assim, o câmbio de 5 marchas não era uma coisa nada comum na época. Era uma coisa que a Ford trouxe uma novidade que não era exclusiva, porque houve um Alfa Romeo nos anos 60 que havia já apresentado um câmbio de 5 marchas, mas naquele período do Corcel 2, o Corcel 2 era o único que apresentava esse câmbio. Então, assim, era uma coisa de exclusividade na época pro Corcel e um avanço, né? Pro que viria a se tornar um padrão, né, nos anos depois, assim, o câmbio de 5 marchas é uma coisa comum, né, mas naquela época o normal era os carros terem 4 ou às vezes até 3 marchas, né, mas o mais comum eram 4 mesmo. Um ponto da Autosport também é sobre as faixas, né, que como eu acho que não foi muito bem vista aquela versão com a capa preta, lá inclusive nos próximos modelos 78 a Ford disponibilizou uma versão sem aquilo. Na versão 79 eles já fizeram uma versão um pouco mais sóbria, assim, né? Com aquelas faixas pretas inferiores só. E isso foi elogiado pela revista Autosport aqui, né? Que ele estava livre das faixas e cores fantasias, assim, né? Enfim, coisas da época, né? Hoje a gente olha o GT78 e admira ele pelas qualidades das cores, bem características, né? Mas na época não pegou tão bem, né? Beleza, pessoal? Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem o que vocês estão achando dos vídeos aí. Compartilhem com os amigos. Se você não gostou, compartilhe com os inimigos também. Valeu, pessoal. Fiquem bem. Um abraço. Até mais.